conversa em 3 tópicos. Primeiro, vamos falar sobre a razão jurídica do casamento civil, sobre a funcionalidade própria desse instituto do casamento civil e da sua contemporaneidade, e analisar os sujeitos do vínculo matrimonial ou do vínculo de casamento, sob o aspecto dessa ideia de monogamia ou outra coisa. Qual é a razão jurídica do casamento civil? Há um professor italiano, e eu infelizmente não me lembro agora o nome dele, e também não me lembro onde é que ele escreveu isso, mas isso eu acho, desculpe, um dia ele esconde. Ele fala que o casamento civil é um abandono deliberado, ele usa a expressão, da vagabundagem. O senhor que fala, ele é um filósofo. Um abandono deliberado da vagabundagem. Quer dizer, é para não ser tão livre. Esta é a marca do casamento civil. Se nós vivemos num país que tem regras religiosas, por que não nos contentamos com o casamento religioso? Por que nós não vivemos a experiência daquela senhora de que eu lhes falava, em que no país dela não havia casamento civil? Aí quem responde essa pergunta é o professor, filósofo do direito italiano, Francesco D'Agostino, que diz: o casamento civil é um estatuto de paridade, é um estatuto de igualdade, é um estatuto de isonomia, que se põe como um resguardo das opressões que as ideologias, que a política, que o Estado, que a religião nos impõe. Sempre me pergunto por que é que hoje, num tempo em que o Brasil tem igualdade de sexo no casamento, igualdade de direitos entre homem e mulher no casamento, apenas a partir de 88. Isto é nada em termos de história. Eu me pergunto como é que as mulheres ousam imaginar que é melhor agora não se casar, como o caso da moça que eu lhes falei, que não quer se prender, em grande detrimento para o patrimônio da família, que geralmente está em nome do marido. E elas não têm controle sobre esse patrimônio. Aliás, eu digo sempre que a minha avó, que se casou sob o regime das ordenações do reino, em 1902, no Brasil, tinha mais poder sobre o bem e o patrimônio da família do que tem as mulheres modernas de hoje no Brasil, porque não se casam. Justamente no momento que o casamento lhes é bem-fazejo. Não tem. O casamento, diz, aí já é uma visão religiosa, mas serve para a nossa experiência, participa do rol das grandes experiências e aspirações espirituais da humanidade. Há coisas que nós criamos a favor da humanidade. Alguém teria condições hoje de imaginar um mundo sem a roda? Eu acho que é tão lógico isso, sob o ponto de vista da mecânica, quanto é, sob o ponto de vista humano, se imaginar a estrutura do casamento. É tão bom o casamento que as pessoas que não têm acesso a ele querem se casar. E não se casam os que podem se casar. Tanto que eu tenho amigos que são casados e são do mesmo sexo, ou vivem como se casados fossem e são do mesmo sexo, e eu digo que é por eles que, naturalmente, o casamento vai se salvar. Porque são eles os mais interessados no casamento. Porque os homens e as mulheres não estão interessados no casamento. Não. O casamento é um sistema efetivo de paridade, um polo de resistência, um cadinho de cultura, é uma trincheira de não exclusão. Essa é a minha opinião. É muito fácil ver a verdade dessa afirmação
quando se vê aquele que está fora do casamento com relação aos seus direitos, à movimentação social, que a situação de estar ou não casado muitas vezes leva aqueles que ficam excluídos deste sistema de paridade. O professor D'Agostino também afirma que negar o casamento civil é viver a patologia da juridicidade. Eu acho que ele tem razão. É doença mesmo. É doença da lógica jurídica negar o casamento. Essa é a minha maneira de pensar, acompanhada dos autores que eles indiquem. Agora, se o casamento civil tem uma razão jurídica, e vamos considerar que a razão jurídica melhor do casamento é a paridade, a igualdade, a segunda pergunta que eu me proponho a responder é se o casamento tem uma funcionalidade própria e se ele tem uma experiência dogmática, teórica, jurídica, que serve ao nosso tempo. Ou seja, é uma coisa que presta ainda contemporaneamente. No Brasil, nós temos um sistema esquisito. Nós temos o casamento e a união estável. Para simplificar a explicação, a união estável é um casamento de fato. É o que os alemães chamam de Faktische Ehe. É o que aqui se diz também casamento de fato. Mas nós temos um nome jurídico para o casamento de fato. Nós chamamos de união estável. Qual é a gênese lógica da união estável no Brasil? Nós temos uma história difícil com relação ao casamento civil. Nós vivemos sob o regime das ordenações do reino até 16. O Código Civil veio em 16, com um sistema de patriarcado danado. Nós fomos até 64, sem o Estatuto da Mulher. A mulher mulher casada, era considerada pessoa relativamente incapaz. Então, a lógica jurídica de ser casado é essa dessa senhora que não quer se casar. Estão entendendo? Porque era um apequenamento para a mulher ser casada. Em 88, apenas em 1988, o Brasil aceitou a possibilidade do segundo divórcio. Nós tínhamos um divórcio limitado a um. Casou, não gostou, casa de novo. Não gostou, fique sozinho. Então, a possibilidade de criação de vivências concubinárias era muito grande. O que o Constituinte fez? Vamos criar uma situação que impeça que o Estado oprima as pessoas que não são casadas. Lógico e correto. Então, Estado, não faça distinção entre casamento civil e união concubinária. Porque as pessoas não podem ser taxadas por essa emblemática situação, sob o ponto de vista dos deveres que o Estado deve prestar aos casados e aos que vivem uma situação como se casassem. Mas havia na Constituição, e há na Constituição brasileira, a seguinte expressão: ao Estado cabe favorecer situações de converter a união estável e casamento. O que fez o nosso legislador ordinário? E aqui ordinário usado no sentido diferente daquele que nós conhecemos.